Vamos orar, colocar diante de Deus as nossas vidas e pedir que Ele venha nos ajudar, nos abençoar nesse momento tão especial. Pai, na Tua presença eu quero agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá vitória, por mais um dia vivido, por mais um dia de trabalho, por mais um dia de luta, e o Senhor nos conduzindo em vitória, nos conduzindo em triunfo, nos fazendo, ó Pai amado, compreender cada vez mais o Teu amor e a Tua bondade. Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração, edifica os meus irmãos que estão conectados nesta live. Seja o Senhor gracioso em abençoá-los, em fortalecê-los, em ajudá-los, ó Pai, diante das lutas e das batalhas que enfrentam. Senhor, faz-nos aquietar na Tua presença agora, para aprender de Ti, para ter, ó Deus amado, a mensagem do Senhor ao nosso coração. Ministra ao nosso coração, perdoe as nossas falhas. Somos pessoas limitadas, somos pessoas que precisamos muito do Senhor e carecemos, ó Deus, da Tua força, da Tua sabedoria, da Tua paz, da Tua alegria. Ensina-nos, ó Deus, a Te honrar enquanto vivemos. Que as nossas vidas estejam sendo dominadas e governadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Porque esta dinâmica, ó Pai, de uma comunhão profunda contigo, traz para nós muito mais tranquilidade e muito mais vitória diante dos enfrentamentos. Ó Senhor, vem nos fortalecer, portanto, a nossa fé e nos abençoar e edificar as nossas vidas em nome do amado Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Queridos, o texto que eu quero pensar com vocês está aí no versículo de número 1 do capítulo 18 do evangelista Lucas, certo? Tendo como título aí, a desistência pode fechar a porta para o impossível acontecer. Eu estou aí pensando exatamente naquilo que Jesus fez em algumas vezes no seu ministério e naquilo que as pessoas tiveram a esperança e puderam esperar no Deus que estaria ali para fazer milagres, né? Então, diante exatamente dessa fé, dessa esperança e desse pedido ao Senhor para que resolvesse os seus problemas, é que muitos deles tiveram as suas vidas transformadas, bênçãos adquiridas, como também resultados aí do impossível, né, na vida deles. Prima, graça e paz. Tudo bem, né, por aí? Que bom estar assistindo esse momento chuvoso aí, né? Que ótimo! Interior da Paraíba, tá chovendo. Que ano abençoado com chuva aí, né? Então receba o nosso abraço. Aqui em Cuiabá tá seco. Hoje foi um dia muito quente, né? Um sol aqui bem incômodo, vamos assim dizer. Quem saía para a rua nesse horário aí do meio-dia, 2 horas da tarde, realmente pegou aí um sol bem grande, bem forte, vamos assim dizer. Mas que bom que está chuvoso aí na Paraíba e que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, seus filhos, enfim, todos que lhe cercam aí nesse momento, tá bom? Que Deus assim abençoe a vida de todos vocês. Então, vamos para a nossa reflexão. O texto diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tá? As experiências vivenciadas por muitas pessoas de milagres de Deus em suas vidas, quase todas elas têm aí uma disposição de perseverança na vida de oração. Jesus trata dessa questão por ele também ser um homem de profunda comunhão com o Pai, um homem que tinha disposição de buscar a presença do Pai, de orar ao Senhor, ao seu Pai todos os dias e constantemente estava em comunhão com o Pai. E eu costumo dizer que muitas das vitórias que Jesus promoveu, vamos assim dizer, na vida de muitas pessoas, e ele também obtendo vitória,
tem a ver com uma vida de comunhão e de intimidade, de busca do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, quando a gente olha para a condição dele como ser humano, né? Então ele era um ser humano semelhante a nós, passando por angústias, passando por dores, passando por dificuldades econômicas, sentindo calor, sentindo aí tudo aquilo que nós sentimos. A única diferença é que ele não tinha pecado e nós somos pecadores, né? Mas ele, na condição de ser humano, de uma pessoa como nós, precisava buscar a comunhão com o Pai, precisava buscar o alimento espiritual diante do Pai, e ele estava à disposição para exatamente enfrentar as adversidades com uma vida de intimidade, de comunhão. Então, a sua vitória diante de todas os enfrentamentos que Jesus teve estava relacionada diretamente e intimamente relacionada aí com uma vida de comunhão e de oração ao Pai. E ele nos ensina a viver essa dinâmica também. Por isso que eu quero colocar aqui diante de você, aliás, para você nesse momento, que se você acha que aquilo que você enfrenta nos dias atuais é uma situação impossível, é uma situação complicada aos seus olhos, às suas condições estruturais ou econômica, ou até mesmo física, você não dá conta de resolver, o impossível para você é possível para Deus, né? Então, os impossíveis dos homens são possíveis para o Filho de Deus. E eu costumo dizer que o cúmulo do impossível para nós, seres humanos, é o cúmulo da simplicidade para Deus. Basta apenas uma ordem dele, uma palavra dele, o comando dele. Basta apenas ele dizer sim, basta apenas ele ordenar que as coisas acontecem. E certa feita, o próprio Deus, conversando com o profeta Jeremias, ele pergunta para Jeremias: acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Talvez diante de alguns problemas que você enfrente, né, você duvide de que Deus pode fazer o impossível. Mas a pergunta de Deus para Jeremias é uma pergunta retórica, ou seja, Deus pergunta e embutido nessa pergunta já tem uma resposta, né, que nós chegamos à conclusão, de que de fato não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para ele realizar a sua vontade soberana. Então, essa pergunta que Deus faz para Jeremias está aí em Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 27. E não há causa demasiadamente difícil para ele. E nesse sentido, devemos citar, por exemplo, podemos lembrar aqui nesse momento de reflexão, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura do endemoniado gadareno, que nós conhecemos aí pela história das Escrituras, como também a cura da mulher do fluxo de sangue, né? O texto vai dizer, no contexto próximo aí, que Jesus sai para curar a filha de Jairo, e no percurso de onde ele estava para a casa de Jairo, chega a mulher por entre a multidão, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo quanto possuía, não tinha conseguido a solução do seu problema, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus poderia resolver o seu problema, dizendo assim: se apenas eu tocar em sua veste, eu serei curada desse problema que eu quero me ver livre já há tantos anos, né? E a Bíblia diz que Jesus cura aquela mulher, né, nessa condição, que ela chega por trás da multidão, por trás de Jesus, toca em sua veste, se sente curada, e Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, você está livre desse mal, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então, ele pode fazer daquilo que está diante de nós um caos, aquilo que é um caos diante de nós, ele pode transformar numa situação totalmente favorável, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente
pensa e pede, diz as Escrituras. E nesse sentido, nós podemos exatamente trazer essas referências, né? Mas podemos ver também essa verdade estampada na cura de um leproso, conforme relatada pelo evangelista Marcos no capítulo 1, do verso 40 ao verso 42. E eu quero, diante dessa lista de pessoas e de episódios que Jesus transformou a vida das pessoas, eu quero trazer à evidência a vida desse leproso, né? Porque não há nada demasiadamente difícil. E nós precisamos estar nessa convicção. E o texto vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 42, que havia um homem, né, em que estava todo tomado de lepra, era um homem leproso. Ele fugiu do ambiente adequado para ele, ou seja, porque naquele contexto de Jesus, os leprosos ficavam no lugar separado, no lugar onde só tinha leprosos, para que eles não contaminassem os que estavam sãos, vamos assim dizer. E aí, esse leproso foge daquela aldeia onde ele estava doente e ali reclusa, e vai à procura exatamente de Jesus. Ele estava ali destinado a morrer, né? Lentamente, porque a lepra não é uma doença que mata imediatamente, é diferente aí de um infarto, né? Vamos assim dizer. Então a lepra vai corroendo o sistema da pessoa, vai trazendo aí cada vez mais dificuldade dele viver, e aquele leproso estava morrendo lentamente, sem esperança, sem condição de vida. Naquela época não havia medicamento, não havia como curar um leproso dessa enfermidade com a ciência, né, e tecnologia da época. E ele ouviu falar de Jesus e como ele curava os leprosos e recebia os enjeitados aí da sociedade. A Bíblia diz que ele saiu às escondidas pela rua da cidade, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu me podes purificar-me. Jesus, profundamente, o texto diz que, compadecido dele, tocou e lhe disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente, aquele homem ficou purificado, ele ficou curado da sua lepra, e aquela era uma causa perdida. Aquela era uma causa perdida para aquele leproso. Se ele tivesse seguido todos os critérios estabelecidos ali para quem estava naquela condição, o destino dele era ficar naquele espaço, naquele lugar dos leprosos, né, e esperar o dia da morte. Mas ele, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar do poder de Jesus, ao ouvir e saber do que Jesus estava fazendo, da sua fama que corria naquela região, em que Jesus curava leprosos, em que Jesus curava outros enfermos, em que Jesus ressuscitava mortos, em que Jesus trazia as condições saudáveis para as pessoas necessitadas, né? Aqueles que eram possessos de demônios, por exemplo, Jesus curou, Jesus expulsou os demônios, os libertou dessa condenação, dessa situação, e trouxe aí vida, e vida plena, e vida em abundância. E aquele leproso, com o seu coração motivado, né, no desejo de ser curado, ele não desistiu, ele foi em frente, ele perseverou, ele seguiu na direção à procura da solução do seu problema. E quando ele vê Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, o texto diz que ele se rende, reconhece a autoridade, reconhece o poder, reconhece a condição de Jesus trazer para ele a restauração. O texto diz que ele se prostra, reconhecendo que é dependente, carente, e ele tem aí uma postura de receber de Jesus a solução para o seu problema. E ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Não foi uma pergunta que ele fez, mas foi uma afirmativa, mediante uma convicção de fé,
de poder de Jesus sobre a sua vida. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, conhecendo o seu coração, conhecendo a sua fé, compadece dele diante da situação em que ele estava vivendo, condenado à morte pela enfermidade. Ele olha, toca naquele homem e diz: eu quero, fica limpo. E o texto diz que imediatamente aquele homem ficou limpo. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa live, quantas vezes Deus quer nos abençoar. Quantas vezes o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, quer nos ver bem. E quantas vezes nós adiamos a solução do nosso problema porque a gente desiste de orar ao Senhor, de crer no Senhor, de confiar nele e de resolver estar nessa condição de fé plena na presença do Senhor. Né? Então, aquela era uma causa perdida. Eu quero dizer que se porventura você tem aí uma causa que acha que é perdida, e todas as pessoas ao seu redor também podem acreditar dessa forma, dizendo, ali não tem mais jeito, eu quero dizer que assim como esse leproso, que toda a geração e todas as pessoas que estavam perto dele, que conhecia, sabia que não tinha mais jeito, ele acreditou e foi até Jesus e o seu problema foi resolvido. Deus também hoje pode resolver o teu problema que é para você talvez impossível. Aquele que era um problema humanamente insolúvel, para Jesus não é. Para Jesus tem solução. Jesus se compadeceu dele, tocou e purificou. E aí aqui eu quero desafiar você a não desistir. Leve a sua causa a Jesus. Confie no Senhor e apresente diante dele o seu dilema. Talvez o horizonte para você esteja sem perspectiva, mas Jesus é aquele que traz esperança e alternativa. Ele é aquele que abre a porta. Ele é aquele que traz luz. Ele é aquele que traz para você a solução do seu problema. Ore confiante. Apresente diante de Deus a sua causa que você pode realmente não dar conta de resolver. Nós somos pessoas extremamente limitadas. Nós somos pessoas totalmente carentes da graça e do poder de Deus. Nós somos pessoas que não damos conta de resolver os nossos dilemas. Nós precisamos contar com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com aquele que resolve os nossos problemas. Creia sem duvidar. Não há causa perdida quando elas são colocadas aos pés do Salvador, do Senhor dos Senhores, daquele que veio para curar, daquele que veio para libertar, daquele que veio para dar vida e vida em abundância. O nosso maior inimigo, né, que é a morte, já foi vencida. Então, se Jesus pôde vencer a morte, ele também pode nos dar vitória diante de qualquer outro problema que nós, porventura, venhamos a enfrentar. Então, Jesus pode restabelecer e te dar uma nova perspectiva. Não desista. O impossível pode acontecer. Você não precisa saber como isso vai acontecer. Você não precisa saber aos detalhes, racionalmente, como Deus vai resolver o seu problema. Você não precisa saber. Até porque milagre, queridos, a gente apenas experimenta e conta. Mas a gente não sabe os detalhes da intervenção de Deus. A gente apenas aceita porque não há explicação racional. Jesus pode te perdoar, Jesus pode te curar, Jesus pode dar vida e vida em abundância. Então, a nossa proposta aqui é que se você, de repente, está numa condição, enfrentando dilemas e problemas,
que para você não tem solução, para o Senhor Jesus, isso é a coisa mais simples. Naquela época, para aquele leproso, não tinha medicamento, não tinha. O tempo não curava a sua enfermidade, mas Jesus chega nele e faz apenas um toque. Ele apenas encosta a sua mão naquele homem e o poder da cura chega, o poder de Jesus chega até aquele homem e restaura a sua saúde. Então, diante exatamente das dificuldades, sejam elas econômicas, sociais, relacionais ou até mesmo de saúde, Deus é o Deus que traz a solução para os nossos problemas. Deus é o Deus que faz milagre acontecer. Deus é aquele que traz e faz nova todas as coisas. Deus é aquele que nos faz experimentar o sobrenatural. Mas nós precisamos viver ou estar naquela condição de fé, de submissão, de confiança e de esperança, assim como aquele leproso, que chegou diante do Senhor, se submete a Ele e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Né? O que acontece é que às vezes nós vamos para a presença do nosso Deus, não dizendo se o Senhor quiser, mas dizendo o Senhor tem que fazer. O Senhor precisa fazer. O Senhor é obrigado a fazer. Esse comportamento não agrada a pessoa de Deus. Essa postura de ordenança diante do Senhor não agrada o coração de Deus. Aquele homem estava numa disposição de dizer: Senhor, o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor cura. Se não quiser, o Senhor não cura. E a Bíblia diz que Jesus curou a sua enfermidade e lhe deu uma nova condição e um novo tempo para ele viver. Além de trazer a cura, tirou todo o sofrimento, levou para o meio da sua família, e aí aquele homem foi viver uma vida saudável, uma vida socialmente também aceitável, junto com os seus. É nessa perspectiva que eu quero que você pense nessa noite. Nós estamos aí cercados, vamos assim dizer, por essa situação da Covid-19, em que nós não vemos o vírus, nós não sabemos onde ele está, nós não damos conta, muitas vezes, de impedir que ele nos atinja. Mas nós podemos orar ao Senhor, confiar no Senhor, perseverar na nossa vida de comunhão com Deus e ter a certeza e a esperança de que o Senhor há de nos conduzir em vitória, em triunfo diante dessa situação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que Deus te faça cada dia esperar no Deus que pode resolver o seu problema. Ele pode fazer nova todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore ao Senhor, não desista, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus pode suprir todas as suas necessidades de hoje para amanhã. E você amanhã simplesmente acorda na disposição de celebrar e de adorar o Deus que você confessa e que te salvou e que te restaurou. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus e que assim possamos ser abençoados e fortalecidos nele. Ok?